coordenação de Belfor Roxo. Eu estou na coordenação de Belfor Roxo. Quero convidar o Amaro, é suplente de unificação de Belfor Roxo. Convidar o Márcio, cadê o Márcio? É coordenador de unificação de Mesquita. Estivemos ano passado em Mesquita. Quem aqui esteve em Mesquita ano passado, levanta o braço. Ah, então eu estou certa. Estivemos em Mesquita ano passado. Cadê o Márcio Firmino, coordenador de unificação de Mesquita? Na cozinha? Está no melhor lugar. Márcio Firmino, coordenador de unificação de Mesquita. E temos também, já convidando e dando as boas-vindas para o Jorge Silva, coordenador de unificação de São João de Meriti, que é para onde nós iremos ano que vem. Nós iremos a São João de Meriti ano que vem no Ireu? Iremos? Ó, já estamos nos comprometendo aqui. Então, ano que vem estaremos lá sob a coordenação do Jorge Silva. Vem para cá, Jorge. Este ano estamos aqui, eu e Amaro, coordenação e suplente. E ainda queremos mostrar o Márcio Firmino. Se virem mais alguém aí de colete vermelho, é o Márcio de Mesquita. Unificar. Eis a meta a buscar, seguindo todos os passos que Bezerra ensinou. Reunir, unir e unificar. Porque um feixe de varas, nem um forte vendaval será capaz de quebrar. Reunir os corações que estavam dispersados, buscar a unidade em torno de um ideal, a unidade doutrinária que Kardec nos legou em tarefa divinal. Unir espiritistas, sob a mesma bandeira que Ismael desfraudou, do trabalho incessante na divulgação da doutrina, esse relicário de luz que sobre a terra baixou. E depois, unificar, convergindo objetivos para um ponto em comum, pois é importante buscar o que o codificador, nos livros e em discursos, estava sempre a alertar: unidade doutrinária, estudo sério e profundo, usar sempre o bom senso, a todos sempre amando, porque, segundo Bezerra, quem segue este caminho está unificando. Estes versos são do nosso querido Lidiene Barreto de Menezes. Ele já chegou? Já está por aqui? De Nilópolis. E está colocado neste livro Espíritas e Espíritos Falam de Unificação. Uma publicação aqui de Nilópolis, aqui da nossa região. E queremos dizer que tudo aqui foi feito e está sendo feito de modo que possamos recebê-los bem, recebê-los com carinho. E nesse dia nós estamos juntos aqui, que é uma forma que Deus, nosso Pai, encontra dentro da nossa organização material de nos reunir. Aproveitando a nossa forma de organização, nosso Pai nos coloca aqui hoje. Nós estamos aqui, os trabalhadores da Baixada Fluminense e de Petrópolis. E estamos recebendo no nosso reunir, a Federativa Estadual. Nós estamos recebendo aqui hoje o CERJ, porque nós somos braço do CERJ. Então não daria para todos nós irmos assim ao CERJ ao mesmo tempo, apesar dos convites que recebemos sempre, das convocações. Então hoje o CERJ vem até nós, nos trazendo a formação importante e sequente, como nos fala Kardec. Então estamos recebendo hoje aqui a Federativa Estadual. Então estejamos como? Felizes. Viram lá os smiles felizes ali? Foram abraçados por aqueles amarelinhos sorridentes? Então nós estamos felizes por isso, porque somos os trabalhadores da Seara de Jesus, da Baixada Fluminense e de Petrópolis, aqui reunidos hoje, e recebendo a Federativa Estadual. Estamos mesmo aqui, a Baixada Fluminense?
Nilópolis. Cadê Nilópolis? Olha em Nilópolis. Dê uma olhada em Nilópolis. Cadê Nilópolis? Nós temos aqui Mesquita. Cadê Mesquita? Nós temos aqui Magé. Cadê Magé? São João de Meriti. Temos São João de Meriti? Petrópolis veio. Nossa! Eu acho que não tem Belfor Roxo. Belfor Roxo tem? Belfor Roxo temos também. Esqueci de quantos até agora? Só porque está no 7º céu? Caxias está presente? Temos Caxias. Me esqueci de alguém? Nova Iguaçu está presente? Temos Nova Iguaçu? Bem-vindos, Nova Iguaçu. Esqueci de mais alguém? CERD está presente? Nossa Federativa Estadual presente. Então nós estamos presentes. Márcio Firmino, vem aqui para o pessoal lembrar de você. Nós trabalhamos dessa forma, segundo a nossa organização. Mesquita nos recebeu ano passado, passou para nós de Belfor Roxo, e Belfor Roxo no próximo ano passa para São João de Meriti, na figura do Jorge Silva. Então, tudo isso é motivo de muita felicidade. Nós temos um desafio em favor do meio ambiente. Todos receberam aquele copinho? Vamos ver quem consegue usar o menor número possível de copos descartáveis. Cada um vão tentar assumir esse desafio com o meio ambiente. O máximo que conseguirem usar esse copinho da entrada para não usar descartáveis. Vamos ver quanto é que cada um consegue? Então temos esse desafio em favor do meio ambiente. Então, após mais uma música bem suave, já melhorando a harmonização, convidando a todos, inclusive os trabalhadores, para se aproximarem e em seguida a prece inicial. Nós fizemos o ensaio, então, da música do Cabete e vamos repetir. O que vocês acham? Não ficou bacana o coral, né? Vamos, Humberto. Vem. Participação especial. Um pouquinho grave, por favor. Atendendo a pedidos, milhares de pedidos. Alô, estamos contando com os desencarnados também, ó. Você
amigo, irmão de todas as horas, estamos agradecendo a espiritualidade amiga, os nossos irmãos trabalhadores do bem, para o nosso encontro da manhã de hoje. E a paz que já experimentamos em nossos corações seja por todo dia para a nossa jornada abençoada de hoje. Que possamos receber a ajuda, o auxílio e a proteção da espiritualidade amiga, para que possamos realizar a nossa tarefa fraterna e amiga num clima de paz, tranquilidade harmoniosa, que possamos unir os nossos corações. Estamos envolvendo todos os trabalhadores, companheiros que nos visitam, irmãos de outros municípios, que possamos agradecer a Jesus, a Maria Santíssima, aos mentores que certamente estarão nos auxiliando no dia de hoje. Agradecemos a proteção do alto, do amparo, que possamos, com os nossos irmãos, companheiros que estão ao nosso lado, irmãos encarnados, companheiros que deixaram por filho, irmãos trabalhadores do bem, que certamente estão ao nosso lado. Que o dia seja de paz para todos, que possamos tirar o maior proveito das orientações que certamente chegarão até nós. Agradecemos a oportunidade do reencontro e o hereu do dia de hoje seja para todos nós um aprendizado maior. Agradecendo a Jesus, agradecendo a Deus, nosso Pai, Criador, a espiritualidade amiga, estamos assim em nome de todo bem, iniciando a nossa tarefa, o nosso encontro, a nossa reunião. E assim seja. Então agora convido o Humberto, pelo CERJ, a nos trazer a palavra. Bom dia. Queria convidar os colegas da diretoria do CESP a estarem pautando a Jandira e Francisco. Nós temos hoje aqui 4 diretores do CESP. Eu sou Humberto Portugal, estou dirigindo a área de unificação do CERJ. Hoje a finalidade é aproximar o movimento, fazer as adesões do movimento, ao movimento espírita, porque o que nos faz fortes é a unificação. O hereu basicamente é um evento de unificação, não unificação área e unificação, mas um trabalho de unificação onde todas as atividades da Casa Espírita se juntam com o objetivo de aproximar e trabalharmos mais ou menos da mesma maneira, que é o objetivo maior das nossas atividades conjuntas. Então o hereu é um encontro onde é confraternativo, onde nós vamos encontrar os irmãos das diversas áreas, incluindo o município de São José do Vale do Rio Preto, junto com Petrópolis, né? E então encontramos as várias áreas da Baixada Fluminense, esses 2 municípios serranos, e com o objetivo então de confraternizar e tirar conclusões acerca do movimento espírita. A nossa área de unificação, nós faremos um centro de interesse com os trabalhadores, com os dirigentes dessa área, da área de unificação, os dirigentes das casas espíritas, como temos feito nos 9 encontros que fazemos pelo CERJ. Nós temos 9 grandes encontros, são os hereus, e levamos em todos eles a palavra do CERJ, a representação da nossa federativa, e trazemos conosco, na nossa mochila, aquilo que conseguimos angariar do movimento espírita, fazendo a ligação com o Brasil. Nós temos uma representação nacional
e que o CERJ tem uma cadeira no Conselho Federativo Nacional. Então levamos para o Brasil o que colhemos na região e depois trazemos de lá para as regiões à medida que temos os encontros, os Ereus e outros encontros, onde passamos os conhecimentos, os assuntos trazidos de lá para o movimento espírita. Então, o trabalho da federativa é basicamente um trabalho de médium, de intermediário, está no meio entre o movimento espírita local, e nacional e internacional. Então, esse é o objetivo do Ereu. Eu queria, então, apresentar os companheiros, a Darcy, que vai apresentar um trabalho daqui a pouco. Bom dia. Bom dia. Bem animado. Bom dia. Bom dia. Acho que todos já me conhecem. Eu tenho muita alegria em estar aqui no Ereu da Baixada, né? Porque essa Baixada ela tem uma importância tão grande lá no movimento espírita que nós nos sentimos assim com esta grande responsabilidade. E a gente vai conversar daqui mais um pouquinho, depois que a gente ouvir com muita atenção o Júlio, alguma coisa assim, muito importante para o trabalho, não só da área de educação, como todas as áreas, mas nesse instante especificamente com os trabalhadores da área de educação. Então, mais uma vez, bom dia, é uma alegria estar aqui nessa manhã. E eu estou apresentando a Jandira Freitas, que nesse instante é a diretora da área administrativa. Bom dia a todos. É com alegria também que estamos retornando, né, nesse Ereu, né, nessa festa de corações. Né? Estamos no momento na área administrativa do CERJ e um dos objetivos é nós termos um cadastro bem ajustado para que a gente possa fazer essa ponte que o Humberto falou, né, de volta do movimento espírita. Podemos dar as informações do CERJ e também recebermos essas informações para podermos fazer esse trabalho de unificação, né? Estamos também arrumando, né, continuando arrumando a nossa sede e aguardando, né, as atividades, né, que estarão sendo realizadas com a participação de cada um que está aqui. Tá? Um grande abraço a cada coração e um dia muito feliz para todos. Bom dia, meus irmãos. Meu nome é Alexandre, eu estou na área de ação estratégica do CERJ, feliz por revê-los, né, de outras ocasiões. A área de ações estratégicas tem o propósito de ver o futuro e nós, nesse momento, estamos em andamento na revisão do planejamento estratégico do Estado do Rio de Janeiro e também desenvolvendo uma área de capacitação ligada à liderança, à gestão, à visão de colegiado. E convido a todos vocês, especialmente aos gestores das casas espíritas, aos dirigentes do movimento espírita, que compareçam a esses treinamentos que estão sendo realizados no CERJ. Faz parte do calendário anual do CERJ, é só dar uma olhadinha lá. São sempre realizados aos domingos pela manhã e serão todos muito bem-vindos, entendendo que hoje é urgente a capacitação dos trabalhadores nestas áreas por conta de fazermos um movimento espírita melhor, mais especializado, com muita boa vontade, mas também com muita capacitação, com muita preparação, já que a boa vontade sozinha não é suficiente, né? Como nós sabemos. Muita paz a todos. Estamos aí no Centro de Interesse de Unificação junto com o Humberto. Muita paz. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Francisco, eu sou o responsável pela área financeira do CERJ. E eu queria dizer para vocês que nos próximos 3 anos vocês vão me conhecer bem. Bom dia para todos. Duas palavras sobre o encontro. Vocês viram que o tema é: assim é o Centro Espírita, acolhe, consola, esclarece e orienta.
Um trabalho de formiguinha, espontâneo e com simplicidade. Não é à toa que esse tema foi colocado no Ereu de 2013. Ele foi sugerido no ano passado no Conselho Federativo Nacional, como um trabalho a ser colocado em nível nacional. Então nós trouxemos, e na reunião do CEU, do Conselho Estadual Espírita de Unificação, onde estão todos os conselhos espíritas de unificação do Estado representados, nós decidimos o tema do Ereu de cada ano. Assim como em novembro nós vamos decidir o tema para 2014. Então esse tema é fundamental, porque ele nos mostra o trabalho de formiguinha que deve ser feito por cada qual de nós. Não somos formigões, somos formiguinhas, fazendo o seu trabalho individual, o seu trabalho pequeno, mas que tem representatividade. Quando uma formiga constrói um grande formigueiro, que é uma sociedade extremamente complexa, mas que cada um faz a sua função onde está. E o trabalho fundamental de acolhimento que a Casa Espírita precisa ter, o trabalho de consolo que a doutrina nos traz, o trabalho de esclarecimento com a doutrina espírita e o trabalho de orientação nas diversas situações que a Casa Espírita se encontra e os nossos companheiros que vêm às nossas casas, vêm buscando necessitados, sofredores, deprimidos, ansiosos, enfermos, encontrar o Centro Espírita de portas abertas, consolando, acolhendo, esclarecendo e orientando. Esse é o trabalho da Casa Espírita, com um detalhe a mais, que nós devemos nos direcionar para os necessitados, para aqueles que batem a nossa porta, não tanto para transformar a Casa Espírita num núcleo, num clube fechado de amigos e companheiros, mas uma casa que se abre para atendimento à necessidade que bate à porta de cada um de nós. Tenhamos um excelente encontro, muita paz, um abraço da diretoria do CERJ, que esse encontro seja esse manancial de fortalecimento para as nossas atividades. Um bom dia a todos. E dando seguimento ao Ereu, nós queremos convidar Júlio Furtado, que é também um trabalhador aqui dessa região. Vou falar de Mesquita, mas vou puxar muito para Belfor Roxo também. Então, do Reunir 4, e que vai nos falar sobre falando as lideranças. Então, nós teremos uma exposição com Júlio Furtado sobre este tema. Então, todos nós temos também esta função de liderar, seja o pedacinho do formigueiro onde nós estejamos, todos nós precisamos também refletir sobre essa grande tarefa da liderança. Bom dia a todos, bom dia a todas. É uma emoção muito grande poder estar aqui hoje para falar para os nossos irmãos, dos municípios da Baixada, Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Também não quer demais esse acolhimento. E a responsabilidade grande de promovermos uma reflexão a respeito desse tema, um tema às vezes controvertido, um tema que às vezes a gente evita até um pouco de falar a respeito de uma reflexão mais aprofundada sobre quais são as características dessa liderança específica da liderança da Casa Espírita. Eu acho que é importante que a gente, acima de tudo, comece pensando que liderar é uma tarefa que nos é oferecida em prol de uma realização. Liderar não é estar ali. Eu acho que essa é uma primeira grande questão. A liderança é como se a gente pudesse dizer assim, a liderança tem preço. A liderança tem preço. A liderança, ela é tarefa, ela não é status. Nós somos líderes para alguma coisa. E é muito importante que quando a gente comece o prazo da nossa liderança, a gente possa perceber ao final desse prazo a que viemos, o que promovemos, o que melhoramos, o que fizemos, seja pela Casa Espírita, como um todo, no caso dos nossos irmãos presidentes de casas espíritas, líderes maiores da casa, seja pelo nosso pedaço, seja
pela parte de todo esse trabalho pela qual nós temos a responsabilidade de liderar durante um tempo. Então é isso que eu proponho, que a gente pense um pouquinho sobre esse ato de liderar, né? Ao longo aí dessa meia hora, rapidamente, eu proponho que a gente faça umas reflexões nessa natureza. A primeira reflexão que a gente propõe aqui é que liderar é um ato que só é possível se 3 questões iniciais estiverem presentes. Se essas 3 questões não estiverem presentes, nós não estaremos liderando, estaremos fazendo qualquer outra coisa, menos liderando. Né? Às vezes a gente usa um pouco as palavras, eu diria, fora um pouco do lugar. Né? Então vamos ver quais são esses três pré-requisitos da liderança. O primeiro pré-requisito da liderança é a coragem para ousar. Coragem para ousar. Do que nós estamos falando? Estamos falando do fato de que o líder deve ser alguém que deve sempre desafiar os processos. Ele precisa sempre desafiar aquilo que ele lidera, no sentido do processo ficar cada vez melhor. Eu costumo dizer assim, o líder é alguém que persegue uma excelência que na verdade ele não vai atingir, mas ele precisa perseguir. Né? Ele precisa imaginar aquele processo que ele lidera de uma forma extremamente bem organizada, de uma forma perfeita. Sabemos que não vamos atingir a perfeição, mas precisamos ter a perfeição como nosso norte. Então, seja o que for que eu lidere, eu tenho que ter essa coragem para ousar, porque eu tenho que olhar para esse processo imaginando o que falta para ele melhorar cada vez mais. O líder, ele não pode achar que o processo está terminado. Ele não pode achar que está tudo muito bem. Né? Eu costumo dizer, o verdadeiro líder, ele mexe no time quando o time está ganhando. Tem um ditado, né, muito conhecido que não se mexe em time que está ganhando. Vocês já devem ter ouvido falar. Né? Eu queria contradizer um pouco esse ditado, falando que o verdadeiro líder, ele mexe no time quando o time está ganhando, porque o olhar dele é sempre um olhar para o que pode começar a dar errado, e aquilo que pode começar a dar errado, eu já vou mexer logo, eu vou mexendo logo, que é para que não comece a dar errado. Né? Muitas vezes a gente espera começar a dar errado para depois pensar em mexer. Porque fica acreditando que time que ganha, né, não se mexe. Aí a gente, depois da primeira derrota, geralmente o que acontece? Foi só um infortúnio, vamos esperar o próximo jogo. Aí perde de novo, né? E de repente a gente demora ainda para mexer. E aí daqui a pouco, quando vê, esse time já está perdendo, e vai ficar mais difícil ainda a gente voltar a ganhar. Então o líder que é líder, ele tem esse olhar ousado, né, para os processos que ele lidera. Ele está sempre olhando, perguntando assim, o que eu posso melhorar aqui? O que eu posso fazer para que isso funcione ainda melhor, né? Enquanto o time está ganhando. Ele não espera essa derrota. E a gente fala isso pelo seguinte, existe uma grande diferença entre ser líder e ser gerente, né? Ser líder é muito mais do que ser gerente. Liderar é muito mais do que gerenciar. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer que o gerenciamento é fundamental. Porque sem gerenciamento, as coisas acabam não acontecendo da forma que tem que acontecer. O que significa gerenciar? Gerenciar significa cuidar para que tudo aconteça da forma que tem que acontecer. Tudo comece na hora, para que não falte material, né? Para que tudo funcione direitinho, para que a casa espírita funcione redondinha. Eu tomo conta para que tudo aconteça do jeito que tem que acontecer. Se eu faço isso, eu sou um bom gerente, né? Um bom gerente, que digo mais, o gerenciar ele não é menor do que o liderar, mas ele é uma parte do liderar. Eu preciso entender que se eu só tomo conta para que as coisas aconteçam do jeito que elas têm que acontecer, se eu só gerencio, eu não estou liderando. A característica da liderança é esse melhoramento contínuo. A característica da liderança é essa vontade de aperfeiçoar cada vez mais. A característica do líder é esse olhar para o gerenciamento, mas pensar nele como uma forma de
alcançar a excelência. A excelência que a gente não vai chegar nunca, mas tem que ser perseguida, né? É que nem a nossa própria evolução espiritual, né? Temos que nos pensar espíritos puros, mas temos que pensar também o que podemos hoje, enquanto espíritos imperfeitos. O que eu posso hoje? Né? Eu tenho que ter como norte aquele objetivo, mas tenho que pensar também na minha possibilidade de hoje, no que eu posso hoje, no que eu não posso hoje. A competência técnica é uma outra característica que a liderança exige. No caso da casa espírita, qual a competência técnica de um líder? Para eu liderar a casa espírita, eu preciso ser competente em quê? Eu costumo dizer que a competência técnica da liderança, ela acontece em 3 níveis. Eu preciso ser competente no conhecimento, na avaliação e na ação. O que significa isso? Ser competente no conhecimento significa eu preciso conhecer o papel, a função da casa espírita. Eu preciso conhecer para que aquela casa espírita existe, qual a importância dela dentro daquela comunidade específica, quais são as atividades daquela casa espírita que são possíveis e são viáveis e são mais necessárias, e como que elas acontecem. Eu tenho que ter conhecimento sobre isso, né? Para isso eu tenho que ter uma certa experiência, eu tenho que já ter vivenciado a casa espírita para que eu conheça isso relativamente bem. Segundo nível da competência de avaliação. Se eu sou líder, eu preciso saber avaliar se as coisas vão bem ou não. O olhar do líder, o líder bate o olho e pensa assim, aquilo ali não está legal, aquilo ali a gente precisa mudar isso, isso e isso para melhorar. Ou seja, todo líder tem que ter o olhar do nível de avaliação, a competência de avaliar. E o terceiro nível de competência de todo líder é o nível de ação. Infelizmente, nós temos muitos líderes que conhecem bastante, que sabem avaliar, mas que agem muito pouco, ou às vezes não agem, né? E aí o que acontece? O líder conhece o que está liderando, o líder sabe avaliar o que está liderando, ele sabe dizer, está bom, não está bom, precisa disso para melhorar, mas ele não consegue dar um passo real, ele não consegue agir. Então muitas vezes a gente encontra líderes, não só na casa espírita, né? Líderes em geral, mas em especial na casa espírita, que dizem assim, eu sei o que não está dando certo, né? Nós tínhamos que fazer isso para melhorar. Mas aí quando a gente pergunta, mas por que ainda não fez? Geralmente a gente ouve uma resposta assim, é porque, olha só, as pessoas não colaboram, né? As pessoas não têm consciência, né? As pessoas não têm consciência, por isso que ainda não melhorou, por isso que isso ainda não foi corrigido, que é preciso que todo mundo tenha consciência do seu papel. Há uma questão na liderança da casa espírita, e quando eu falo isso, eu acredito que muitos estejam ouvindo um pouco esse discurso, né, na sua própria casa. O líder da casa espírita, ele acima de tudo acha que todo mundo tem que ter plena consciência do seu papel, né? Ou seja, eu concordo, a princípio eu concordo, deveríamos todos ter consciência do papel que desempenhamos, deveríamos, é um estado ideal que a gente imagina. Mas na realidade a pergunta que eu faço é, todos têm consciência do seu papel? Não tem. Então olha só, se eu sou líder e se eu estou diante do fato de que nem todos têm consciência do seu papel, eu não posso fugir ao meu papel, né, de líder, de promover essa consciência. A gente não pode fugir ao nosso papel de responsabilidade de liderança, né? Porque para que existe o líder? O líder é aquele ao qual nós temos que seguir durante um tempo, que define muitas vezes as coisas em conjunto com todos, claro, mas a definição, muitas vezes, a mobilização precisa partir desse líder. Então quando eu olho um processo e digo, eu lidero esse processo, mas eu conheço o processo, eu avalio o processo, mas o processo não está bom. Eu sei o que precisa fazer para o processo melhorar, sei, mas não estou fazendo porque estou esperando que a consciência de todos aconteça. A gente precisa ser o elemento que provoque um pouquinho a tomada de consciência.
senão a gente vai estar faltando, eu diria, né, com um dos principais elementos do liderar, né, que é essa competência técnica de ação. E a crença de que é possível. Do que eu estou falando sobre crença de que é possível? Eu não consigo liderar grupos de pessoas que eu não acredite nelas. Para eu liderar verdadeiramente, eu preciso crer nas pessoas que estão à minha frente. Eu costumo dizer assim, a liderança só começa quando você olha para a equipe que você tem, que você lidera, e pensa assim, essa é a minha equipe, é a partir dela que eu tenho que liderar. Eu não posso liderar com uma equipe ideal na cabeça, eu tenho que liderar com a equipe real. Isso é um pouco análogo à questão de pai e filho, mãe e filho. Vocês querem ver? Tem muito pai, muito filho, muita mãe que ama o filho que queria ter, não ama o filho que tem de verdade, né? Queria ter um filho que estudasse mais, que fosse mais estudioso, queria ter um filho mais trabalhador, queria ter um filho mais caseiro, queria ter um filho mais... ou seja, eu queria ter um filho assim, mas o filho que tenho é diferente do que eu queria ter. Então eu tenho dois caminhos. Ou eu amo o filho que eu queria ter, o filho ideal, e aí quando eu olhar para o filho real, o filho que tenho, se eu amo esse filho que eu queria ter apenas, eu vou olhar um filho ao qual eu vou atribuir muitos, mas muitos defeitos. Muitos defeitos. Eu só vou enxergar, os defeitos deles desse filho real, esses defeitos eles vão se destacar aos meus olhos. Porque eu amo o filho que eu queria ter, eu amo o filho ideal. Então tudo que o meu filho real faz não é tão bom. Eu preciso aprender a amar o meu filho real para que eu consiga liderá-lo de verdade. Eu só consigo ser pai de um filho real. Tem pais que ficam amando o filho que queriam ter, né? E aí dizem coisas do tipo assim, meu filho não tem jeito, meu filho, nossa, queria que ele fizesse assim, 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 mas ele não faz. Ele não faz desse jeito, ele só faz desse. Aí eu viro para ele, eu brigo o tempo todo. E tem que ver, a gente não se entende muito bem não, sabe? Mas também ele não colabora, ou seja, ele não colabora, ele não se transforma nesse filho que eu amo e que está só aqui na minha cabeça, que é o filho ideal. E a minha dificuldade de amar o filho real, eu nem reconheço. Então, meus irmãos, eu estou querendo dizer assim, eu estou querendo falar para vocês o seguinte, a equipe da casa espírita que você lidera, a sua equipe, as pessoas que você lidera, você ama essas pessoas como elas são, ou você ama uma equipe ideal? Porque se você ama uma equipe ideal, tudo que a sua equipe faz não está muito legal. Tudo que a sua equipe faz, você olha e fala, puxa vida, a gente não fala, né? A nossa questão espírita é essa, né? Espírita não fala, espírita só sente e pensa, não é isso? Que já é um grande avanço, é um degrau bacana, né? Ou seja, eu paro de falar, mas eu também não posso deixar de ser fiel a esse sentimento e a esse pensamento, do tipo assim, com essa equipe eu não chego a lugar nenhum. Se eu tenho essa sensação, eu não acredito que é possível. E se eu não acredito que é possível, eu não consigo liderar. Então eu estou falando do seguinte, a gente tem que acreditar na possibilidade da liderança com a equipe que está diante de nós. Mas a minha equipe tem muitos problemas. Então vamos parar para pensar em como resolver os problemas. Mas eu tenho que primeiro me perguntar assim, eu acredito na equipe que tenho? Eu acredito de verdade que a minha casa espírita possa se desenvolver, que o meu setor dentro da casa espírita possa se desenvolver com as pessoas que estão comigo? Não, eu não acredito muito nisso. Então, ou eu preciso realmente acreditar, ou eu preciso reforçar a equipe. Tem dois caminhos. Às vezes a solução é reforçar a equipe, não é? Vamos lá, vamos colocar pessoas-chave dentro dessa equipe que mexam um pouco com as outras. Muitas vezes, mexer significa tirar da zona de conforto. Mas centro espírita, casa espírita não é lugar de discórdia. Quem está falando de discórdia? Eu estou falando de tirar da zona de conforto. Nós só evoluímos quando saímos da zona de conforto, né? É bom? Não é muito bom, mas é necessário. Não dá para a gente liderar deixando todo mundo na sua zona de conforto. A gente não vai estar cumprindo com as tarefas de um verdadeiro líder. Para ser líder, né, a liderança na casa espírita exige disponibilidade. Vamos passando, aí vamos preenchendo. Exige disponibilidade. Qual a sua disponibilidade de tempo?
Esse tempo ele tem que haver, claro. Não pode, não tenho todo o tempo do mundo. Eu também não, muita gente não tem. Mas ela tem que haver. Segunda disponibilidade. Qual a disponibilidade de quem quer liderar na casa espírita para o autoconhecimento? Hein? Essa pergunta, ela é importantíssima. Ela é fogo, olha lá. Qual a sua... O quanto você está disponível para olhar para dentro? E olha, tem que ter muita coragem para olhar para dentro. O quanto você está disponível para olhar no espelho, para se pensar e se repensar, né? Em algumas questões que você... Porque se eu lidero sem disponibilidade para o autoconhecimento, eu acabo não conseguindo liderar de verdade. Porque o verdadeiro líder tem que levar o outro também a olhar para dentro. Se eu não olho para dentro, né? Se eu me acho, tudo que eu penso é a verdade, tudo que eu penso é o certo, eu não me abro para nenhuma discussão. Qual a minha disponibilidade para doação interior? Doação interior mesmo, né? Ou seja, qual a minha disponibilidade para sentar com o irmão e ouvi-lo? Qual a minha disponibilidade para ir ajudar alguém que está realmente precisando de ajuda? Muitas vezes essa ajuda é uma simples presença, é um simples segurar na mão. Qual a minha disponibilidade para doação? O quanto eu tenho para doar para o outro verdadeiramente? Qual a minha disponibilidade para ajudar a construir o trabalho? Eu conheço muito líder de casa espírita que queria encontrar o trabalho pronto. Aí fala assim, quer ver? Mas aqui na casa espírita não tem uma regra construída ainda para isso? Aí eu pergunto, quem é o líder da casa espírita? Eu. Então me responda, quem deveria construir essas regras? Não conta para ninguém, né? Mas se eu sou o líder e eu reclamo que o trabalho não está pronto, eu estou revelando que eu não tenho disponibilidade para ajudar a construir o trabalho. E olha, liderar a casa espírita é estar disposto a construir, porque ela não está pronta. Claro que não está. Ela está em construção. É predisposição para isso. Aqui é o que a gente já falou, a diferença entre gerenciar e gerir, né? Na verdade, qual é a diferença entre ser gerente de uma casa espírita e ser gestor de uma casa espírita? Vocês já repararam que a gente prefere essa palavra, gestor, né? Por que a gente prefere essa palavra? Porque gerir significa gerenciar e liderar ao mesmo tempo. O gestor, ele é gerente líder. Lembrando, o que é o gerente? É o que faz acontecer. O gerente é o responsável pelo dia a dia, né? Ele organiza para que tudo funcione direitinho. A hora de abrir, a hora de fechar, o material que é necessário. Ele toma conta. O gerente é aquele que faz acontecer. Então o gestor é também um gerente. Mas ele é um gerente e ao mesmo tempo ele é um líder. E o líder, vamos relembrar aqui, é aquele que desafia os processos. O líder é aquele que de alguma forma acolhe, mas orienta, né? Acolhe, orienta, consola, mas não permite que as coisas degringolem. E aí a gente vai falar uma coisa complicada quando se trata de casas espíritas, né? Não permitir que a coisa degringole. Nossa, mas está na minha responsabilidade. Até o quanto você puder, com todas as suas forças, sim, né? Muitas vezes, eu sei, às vezes falar em algumas coisas é difícil, mas é preciso falar. Eu ando muito, né, principalmente na zona oeste do Rio de Janeiro, em muitas casas espíritas, e eu vejo muito isso ao vivo, né? Quantas e quantas casas espíritas degringolam, desculpe o verbo, né? Degringolam, se desmantelam, porque a liderança fica olhando o processo acontecer e fica esperando, né, que as coisas por si só aconteçam e se resolvam, né? Ou seja, nós somos líderes da casa espírita, mas a gente não pode colocar nas mãos dos espíritos de luz todas as responsabilidades. Me desculpem a fala. Eu sou líder e o meu único papel é fazer, espíritos de luz dessa casa, resolva o caso daquele irmão difícil. Dai consciência àquele irmão difícil que tem atrapalhado as reuniões tal dia. Resolva o caso daquele outro irmãozinho renitente. Porque para liderar, eu preciso de vocês. Eu preciso da força de vocês comigo. Estejam lá. E a minha liderança se traduz apenas pelo silêncio e pela prece. Meus irmãos,
Liderar é um pouco mais do que isso. A gente deve fazer a prece para que as nossas ações sejam sempre ações amparadas, né? pela orientação divina. Me ampara, mas eu preciso ser enérgico agora, Senhor. Espíritos de luz estejam comigo, para que eu seja enérgico com caridade, mas seja enérgico não permitindo que a minha casa degringole, não permitindo que o meu setor degringole, né? Então, gestão é isso. O gestor é diferente do gerente, porque o gestor, ele faz acontecer, mas ele tem o olhar sempre da liderança, o olhar do melhorar continuamente, o olhar do perseguir a excelência. Vamos continuar falando em coisas complicadas, né? Porque liderar é complicado, viu? Se vocês acreditavam que liderar era uma coisa simples, mentiram para você, não é não. Liderar é autodesafio o tempo todo. Então quem não está muito disposto a se autodesafiar, é preciso repensar a liderança. Liderar é ter trabalho, em primeiro lugar, consigo mesmo. O líder é desafiado o tempo todo a se olhar. Então tem 3 variáveis da gestão que precisam ser pensadas também. A primeira variável é o poder. Outra coisa controvertida na casa espírita. O líder na casa espírita tem poder? Alguns responderiam, não, claro que não. Ele é apenas um irmão como outro qualquer, que está naquele momento colaborando com a grande causa, né? E nessa colaboração, ele está ali, mas ele conta com a consciência de todos. Bacana, essa definição é muito bacana. Desculpem mais uma vez a provocação, mas então, o que diferencia o líder dos outros? Qual é a diferença? Para que tem líder? Líder tem poder, sim. Tem. E tem que ter clareza do seu poder. É porque quando a gente fala na palavra poder, a gente lembra de autoritarismo, né? A gente lembra de mandar, a gente lembra de chicote, né? Essas coisas. Mas olha, são lembranças que não estão muito relacionadas ao verdadeiro sentido da palavra poder. Poder significa energia de realização. Eu tenho poder sobre você. Significa eu faço você realizar. É isso que na essência significa a palavra poder. Realizar, fazer realizar. Uma mãe tem poder sobre o filho. Ela tem energia de realização sobre esse filho. Vai tomar banho. E ele vai. Realizou. Né? É isso. Prestem bem atenção. Oi? Depois de várias vezes, às vezes, né? Exatamente sobre isso que eu queria falar. Olha só. Vai tomar banho, e o menino vai tomar banho. Algumas falam uma vez só, firme e alto, e funciona. Tem poder. Outras falam 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, e o menino não sai do lugar. Não tem poder. Poder é energia de realização com relação ao outro. Ela realizou o banho? Não, não tem poder. A grande questão é, prestem muita atenção nisso. Vamos começar a fazer um exercício de olhar para dentro agora, né? Como é que eu faço para exercer o poder sobre o outro? Qual é a minha energia de realização sobre o outro, né? Eu sou desses que grito, né? Que falo alto e tento estabelecer desse jeito. Eu sou desses que converso. O meu poder é exercido da seguinte maneira: eu vou lá e bato um papo com o irmão, eu converso com ele, eu convenço ele. Ou eu sou do tipo que troco, tem isso também, né? Mas o poder existe em mim, não tem jeito. Eu tenho que admitir isso, eu não preciso falar, mas eu tenho que ter clareza. Líder tem poder, ele é aquela pessoa responsável por realizar, por fazer acontecer. E para fazer acontecer é preciso usar o poder. E se eu sou líder e digo que não tenho poder, o que eu estou fazendo aqui? Eu não consigo realizar. E o papel da liderança? Mas nem sempre a gente consegue realizar. Claro que não. Mas estamos lá para continuar tentando, insistentemente, tentando. Né? Tentando e tentando e tentando. Relacionamento. O bom relacionamento na casa espírita deve ser preservado acima e além de tudo. Opa. O bom relacionamento na casa espírita deve ser preservado sempre. Mas tem um limite, sim. O limite é
quando começa a ferir a causa. Quando começa a ferir a causa, eu preciso falar sério. Se eu permitir que dentro da casa espírita a causa seja ferida, mas aí o relacionamento vai ficar ruim se a gente falar muito sério. Então o que eu faço? Eu não falo muito sério e deixo degringolar? É isso? Eu firo a causa? Porque o relacionamento tem que ser sempre bom. Temos que rir sempre e falar: irmão, é assim mesmo, eu aplaudo, que bacana. E como é que fica quando se fere a causa? Quando eu firo a causa no meu comportamento, quando eu firo a causa nas minhas intenções, quando eu firo a causa, e aí, qual o papel da liderança diante de um estado que o bom relacionamento na casa espírita é sempre, sempre, sempre necessário. Só esbarra nessa questão, desde que não se fira a causa. E para que isso não aconteça, é preciso que as coisas sejam ditas. É bom estar escrito nas paredes, entendeu? Aqui não se faz isso, aqui se evita isso, aqui não pode isso, aqui nós agimos, ou melhor, tira o não, né? Aqui nós fazemos assim, né? Aqui nós fazemos desse jeito. O positivo é sempre melhor, já diz a PNL pra gente, né? O cérebro não consegue entender o não. Vocês sabiam disso? Evita usar não, evita. A palavra não, o cérebro não. Vocês querem ver como é que o cérebro não entende o não? Não pensem em vermelho agora, não pensem na cor vermelha. Não pensem. Não estão pensando, viu? O cérebro não entende não. O cérebro não obedece a palavra não, ele não registra, entendeu? Então evita o não. Escreva assim: seja pontual, ao invés de escrever não chegue atrasado. Afirme, entendeu? Escreva assim: vista-se coerentemente, ao invés de escrever não use mini saia nem shortinho. Entende? Então, afirme. A liderança precisa. E a questão da flexibilidade, né, gente? Não tem como, na casa espírita é sempre assim. Vamos adiante, que é para variar, Jane. Você já viu, né? Você me dá mais 5 minutos só? 5, obrigado. Tá? Então vamos lá, ela já me conhece. A questão do poder na liderança, gente, é uma questão muito séria. E eu já falei, poder é realização através do outro. Logo, poder tem a ver com influência. Liderança tem a ver com influência. De que maneira eu influencio o outro para que o outro faça? Essa é a grande pergunta que eu preciso me fazer. Eu influencio o outro pedindo. Eu influencio o outro falando sério. É assim que eu exerço o poder, eu falo sério. Na verdade, tem 3 tipos. Pode montar, por favor, mais um, mais outro. Tem 3 tipos de poder que aquele grande irmão ali, estudioso da questão do poder, John Galbraith, ele é um economista e um sociólogo canadense. E eu gosto muito dessa classificação de poder que ele faz. Ele fala assim: existem 3 grandes tipos de poder. O poder mais antigo de todos é o poder condigno. É o poder da punição. Depois o homem desenvolveu o poder compensatório, que é o poder da troca. Depois o homem desenvolveu o poder condicionado, que é o poder do convencimento. É esse o tipo de poder que a gente tem que se agarrar nele. E para sermos bons no poder condicionado, nós precisamos nos tornar bons convencedores. Ou seja, nós temos que desenvolver bem a nossa argumentação, né? Nós precisamos conhecer o outro, conhecer a causa, para argumentar cada vez mais fortemente. Mas de vez em quando a gente pode usar o poder compensatório, que é o poder da troca. De vez em quando, se preciso for, quem sabe até o poder condigno, se a causa estiver sendo ameaçada. Ou seja, do que eu estou falando? Poder da punição. Menino, almoça, come tudinho, senão vai apanhar. Poder condigno. Poder da punição. O menino come, com medo de apanhar. Entende? Poder da troca. Menino, come tudinho, que eu te dou um sorvete. Percebe o poder compensatório? É o poder da troca. Come tudinho, que eu te dou um sorvete. Ou seja, o menino vai comer, que é para ganhar o sorvete. E o poder condicionado. Menino, come tudinho, porque se você não comer tudinho, você vai ficar fraco e vai ficar dodói. Ficando dodói, você vai ficar na cama e não vai poder brincar com seus coleguinhas. Entendeu? Tem que comer tudinho para ficar forte e não ficar dodói. Esse foi o poder condicionado, poder do convencimento. Eu convenci o menino de comer e ele entendeu que se não comer vai ficar dodói. Então, por que eu estou falando desses 3 tipos de poder? Que é para poder você perceber, olhar um pouquinho para dentro, a cada um de nós, e perceber qual dos 3 tipos de poder eu mais uso. Com qual desses 3 tipos de poder eu me sinto mais à vontade, né? E aí, o que eu devo pensar sobre isso?
Eu devo desenvolver o meu poder condicionado, gente. Cada vez mais. Eu não posso parar de desenvolver o poder condicionado, que é o poder do convencimento. Eu preciso convencer pessoas. Quem lidera precisa aprimorar a sua energia, a sua habilidade de argumentação. E argumentar é convencer o outro. Come tudinho, porque senão você vai ficar dodói. É verdade, vou comer porque eu não quero ficar dodói. Então, a capacidade de argumentar precisa vir antes de qualquer coisa. Liderança, finalmente, é a habilidade de influenciar pessoas por meio da comunicação. Logo, o líder influencia o outro através da comunicação. E eu preciso me comunicar bem para que essa influência aconteça de maneira satisfatória, canalizando os esforços do outro para a consecução de um determinado objetivo, de forma que todo mundo se comprometa com a causa. Eis o grande desafio da liderança. Ele não vai fazer isso de qualquer jeito, porque se eu paro ali, liderança é a habilidade de influenciar pessoas por meio da comunicação, canalizando seus esforços para a consecução de determinado objetivo. Oba, Júlio, me dá um chicote que eu me torno líder. Com chicote, eu influencio os outros, através da comunicação, não preciso nem falar, o chicote fala. Né? Ele fala, pronto. Pois é, mas quando eu completo assim, de forma que se comprometam com a causa, chicote não compromete ninguém com a causa. Se fosse assim, os negros teriam sido convencidos de que eles realmente devem ser escravos. Nós negros, né? Ou seja, não convence, né? Na verdade, liderar vai um pouco além do fazer, né? É a sedução para fazer. O equilíbrio da liderança, pode montar, por favor. Eu preciso olhar para a minha casa espírita e ver o equilíbrio que existe entre liderança e gerência, né? Se eu tenho baixa liderança e baixa gerência, eu tenho caos na casa espírita. Caos. Se eu tenho alta liderança e baixa gerência, eu tenho coisas que começam, mas que rapidinho. Sabe assim, casa espírita que tem projeto fogo de palha? Vamos começar tal coisa? Vamos! É aquela casa espírita que vive começando as coisas. Vamos começar? Vamos iniciar o projeto tal? Vamos começar, o projeto começa. E aquele projeto, hein? Não sei, parou, ficou pelo caminho, não continuou. Tem uma grande liderança, mas falta gerência. Então é o contrário. Eu tenho que ter uma alta gerência e uma baixa liderança. Olha o que acontece. Nada muda nessa casa espírita. Ela é a mesma há mais de 50 anos. E tudo funciona do mesmo jeito. Porque ela é muito bem gerenciada. E aí o líder tem baixa liderança, então não tem mudança. Porque quem persegue a liderança, quem persegue a mudança é o líder que existe em nós. O gerente, ele quer mais conservar as coisas do jeito que sempre foram e sempre funcionaram. Porque time que ganha não se mexe. Até que começa a perder. O pior é que às vezes o gerente nem percebe que o time está perdendo. O time às vezes está perdendo há mais de 20 anos. E ele está lá, não, nesse time não se mexe. Né? Temos que ter alta liderança e alta gerência. Aí sim, teremos crescimento sustentável, esforços bem-sucedidos e chegaremos perto da gestão de excelência. Pode montar, por favor. Os vínculos que uma gestão precisa ter... Obrigado. Pode ser com pessoas, com processos ou com a causa. Mas eu só vou ter uma verdadeira gestão se eu tiver um vínculo com a causa. Cuidado quando eu sou um líder, eu sou um gestor, um vínculo com as pessoas. Eu caio no personalismo. Sabe como é que eu acho que eu vou conseguir as coisas? Agradando a todos. Mais uma vez, desculpem, mas tem muitos líderes de casas espíritas que lideram com um vínculo no personalismo, com um vínculo nas pessoas. E aí sabe como é que ele vai ter sucesso pleno? Se ele agradar a todos. Eu pergunto para vocês, alguém aqui consegue agradar a todos? Então, me parece que a gestão com base no personalismo não é o caminho. É com base no gerenciamento. O que é um gestor de casa espírita que se concentra nos processos? Ele gerencia. Doa a quem doer. Começa na hora, esteja com quantos estiverem, porque aqui o processo não pode falhar. Não, é assim. Não, mas fulano está... Não se reconsidera nada aqui. Tudo tem que acontecer como tem que acontecer. Será que uma casa espírita gerida assim... é complicado, né? É gente, né? Ser humano, acontecem coisas, precisa discutir algumas coisas. A gestão, gente, o vínculo precisa ser com a causa, com o projeto, com a doutrina. Aí o sucesso depende de envolver todo mundo nessa causa o tempo todo. Porque se todo mundo se envolve, eu divido essa liderança, mas não esquecendo que o principal papel continua na minha mão.
Eu gosto dessa frase, olha que frase bonita. Grandes líderes tornam-se grandes líderes para realizarem alguma coisa, não para serem importantes. Vocês conhecem algum grande líder da história que se tornou um grande líder porque queria ser importante? Duvido que você encontre, né? Gandhi, por que ele se tornou um grande líder? Porque ele se comprometeu com a causa. Ele se comprometeu em realizar alguma coisa importante. Se comprometeu a tal ponto que se tornou um grande líder. Martin Luther King se tornou um grande líder porque ele se comprometeu com uma causa. Então é através do compromisso com a causa que a gente se torna um grande líder, né? O caminho é esse. E pra gente... isso é importante, monta por favor. É importante a gente pensar também, acho que falta mais uma. O líder, ele precisa delegar na casa espírita, né? Claro, você vai tomar conta dessa parte, você vai tomar conta dessa. Mas delegar não significa abdicar. Abdicar significa passar para o outro tudo, né? Delegar não. Delegar significa dar a uma outra pessoa uma tarefa cuja responsabilidade em última instância continua sendo minha. Quando eu delego, a responsabilidade continua sendo minha. Não se delega a responsabilidade, se delegam tarefas. Não se delega por responsabilidade. Lá na casa espírita, quem cuida da parte burocrática, da documentação é fulano. Eu nem sabia que estava atrasado esse imposto. Agora chegou essa multa da prefeitura. Eu fui traída por fulano. Significa que você não delegou, você abdicou. Você falou assim, fulano, isso é contigo. O que quer dizer isso é contigo? Isso é contigo? Não me venha com problemas. Isso é contigo. Pois é, mas o líder sou eu. Então, o que significa delegar? É dar a outra pessoa uma tarefa cuja responsabilidade em última instância continua sendo minha. Fazer com, acompanhar, controlar, dar apoio. Eu peço o outro para fazer, mas volta e meia eu estou sentado do lado dele, falando, como é que está indo aí? Está indo tudo bem? O que eu posso te ajudar? Problemas? Vamos ver como é que a gente resolve isso aqui juntos. O líder delega, mas delegar significa caminhar junto. Tá? Delegar não significa abdicar, quer deixar na mão do outro, somente cobrar resultado e não se comprometer. Não se delega a responsabilidade. Vamos lá, chegando. E o principal desafio da liderança na casa espírita com certeza, o líder da casa espírita tem como maior desafio promover o comprometimento de todos. Né? Como é que eu devo sempre nortear o meu pensamento assim, como é que eu faço para comprometer cada vez mais as pessoas com a causa espírita, com a nossa casa espírita, com o que ela faz, como é que a gente pode fazer? Né? Fazer plenárias de avaliação é muito bacana, sabia? Reunir os principais líderes da casa numa roda e cada um ir falando como é que está o seu trabalho, apresentando. Depois cada um dizendo o que eu posso colaborar para o teu trabalho melhorar. Né? Sempre da perspectiva positiva. Porque se de vez em quando a gente tem que sentar para avaliar o trabalho, eu forço de vez em quando todo mundo pensar no que está fazendo. Né? Se a gente não avalia, a gente... isso aqui pode passar. É só para a gente ir finalizando. Não sei se está dando para vocês enxergarem, né? Mas o que você está vendo? O que você está vendo? Hein? Um rapaz, né? Uma pessoa... Uma pessoa o quê? Uma pessoa com a mão na testa. Gostei dessa resposta. Alguém está vendo outra coisa? Uma pessoa dormindo. O que mais? Uma outra, terceira resposta. Uma pessoa chorando, com a mão no ombro. Ótimo, vamos lá, próxima. O que vocês estão vendo? Uma pessoa meditando. Ótimo, vamos passar outra. O que vocês estão vendo? Um homem triste? O que mais? Um homem preocupado? O que mais? Um homem pensando, desesperado. Outro? O que vocês estão vendo? Hein? Gritando. Um homem gritando. Alguém vê outra coisa? Um homem sofrendo. O que mais? Vibrando com o gol do Fluminense. Bacana. Vamos lá, outra. O que vocês estão vendo? Uma mulher o quê? Séria, desconfiada. Tem outra aí? O que vocês estão vendo?
Uma lágrima. Quem vê outra coisa? Uma lágrima, que mais? Tristeza. Ótimo. Agora vamos voltando rapidinho, só para a primeira imagem. Isso. Voltando, isso. Gente, ali a gente está vendo uma pessoa, acho eu que é um rapaz, com a mão na testa, assim, né? É isso que a gente está vendo. Outro. O que a gente está vendo? Uma mulher de olhos fechados. Meditando é por nossa conta. Volta no outro. A gente está vendo um rapaz de olhos fechados com a mão na testa. Triste é por nossa conta. Vamos adiante. A gente está vendo um homem com pegando a barra do casaco e escondendo o rosto. É isso que nós estamos vendo. Desesperado é por nossa conta. Nós não estamos vendo desespero. Olha só, gente, não se vê desespero. Desespero a gente infere ou constata. Você nem conhece aquele homem. O nosso olho vê o que é possível decifrar, o resto é interpretação. Vamos em frente. Estamos vendo um homem de boca aberta. Eu nem sei mesmo se ele está gritando. O que o olho vê? Um homem de boca aberta, escancarada, virada para cima. É isso que a gente vê. Desespero, gol do Fluminense. É tudo inferência nossa. Vamos adiante. Essa mulher, ela está de olho aberto, olhando para frente. Eu posso dizer que é uma mulher que está de batom e que o olho dela está avermelhado. É só isso. Mais nada. Tem outra aí? Eu estou vendo um olho lacrimejante. A tristeza foi você que botou nesse olho lacrimejante. E aí você vai falar assim, mas por que você fez isso, essas imagens? Que é para a gente refletir uma coisa muito importante sobre a liderança. Muito importante mesmo. O líder precisa ter cuidado para enxergar o que é enxergável. E precisa ter cuidado com aquilo que infere. Porque ele pode inferir uma coisa sem checar. Né? Ali, o que é aquilo? Desespero. Olha aquele rapaz desesperado, olha como é que ele está. Aí você chega perto e ele, não, é porque caiu um cisco aqui no olho. Eu estava limpando. Ah, é? Eu pensei que você estava desesperado. O fato de sermos líderes não nos dá a condição e o poder, entendeu? De interpretar pessoas. O líder tem que chegar perto, perguntar, discutir, para verificar se o que ele está achando que está vendo é aquilo mesmo. Porque quando a gente acha, vai, infere e age, geralmente a coisa fica complicada. E para terminar, cuidado para você não se transformar um de cada vez, só um instantinho. Cuidado para você não se transformar num líder abelha, que faz cera e só se levanta para ferrar os outros. Cuidado para você não se transformar num líder disco velho, que só chia. Outra. Cuidado para não se transformar num líder caranguejo, que só faz serviço e andar para trás. Ou no líder doril. Surgiu problema? Sumiu. Cuidado para não se tornar, vê se você não está sendo um líder chiclete que não desgruda. Esse também não ajuda, né? Deixa o pessoal andar um pouquinho em paz. Cuidado para não virar um líder Broadway. O líder Broadway só pensa em eventos. Terminou um evento, o líder Broadway está preocupado com o próximo evento. Se acabar com o evento, acaba a liderança do líder Broadway. Cuidado para não se tornar um líder síndico que só se preocupa com o prédio. Tem vazamento? Não. Está precisando de uma pintura ali. Troquei a torneira do banheiro. Tem uma porção de outras coisas, né? Muitas coisas além do prédio. Mas o líder síndico, a questão da liderança para ele está centrada no prédio. Cuidado para não se tornar um líder fósforo que esquenta a cabeça por pouco. Ou um líder James Bond, conhece esse? Vive espionando. Né? Outra coisa, vê se você não está sendo um líder morcego que só aparece no fim do expediente. Ou um líder atendente. O líder atendente é terrível, ele fica na salinha dele e diz assim, o próximo... E aí vai atendendo. Cuidado para não se tornar um líder peixe, que na hora de tomar decisão, nada. Ou um líder limão, que vive azedo. Nossa, eu conheço muitos líderes de casa espírita limão. Muitos, infelizmente. Líder sorvete, né, que se derrete todo quando vê um superior. Ou um líder Lombardi, lembra do Lombardi, né, que já está lá na espiritualidade, falava sempre que ninguém via o Lombardi, não é isso? Que só fala por trás, o líder, só fala por trás.
Não consegue chegar para o irmão liderado e ter uma conversa franca, olhando no olho. Não, mas comenta com aquele outro irmão. Você viu o comportamento dele? Assim fica difícil, né? Porque, mas aquela pessoa mesmo não vai pela frente, fica como Lombardi, só por trás, né? Enfim, cuidado para não se tornar um líder todo sentado que não tira o traseiro da cadeira. Vamos finalizar com na minha opinião, é a maior definição de amor que eu conheço, a melhor, na minha opinião, que é de um psicólogo italiano chamado Antonio Quattrini. Ele diz assim: amar é dar sem se sentir tirado. Pensei nisso. Para eu ser líder, eu tenho que dar sem me sentir tirado. Porque se você dá e se sente tirado, você vai cobrar em troca, né? Então eu preciso aprender a dar, mas o que eu dei não me tirou nada, porque eu tinha para dar. E eu acho que essa definição de amor define bastante a essência da liderança, em especial na casa espírita. Que Jesus possa acompanhar o nosso domingo e possa ser um domingo de muitas clareações, né? E de muitas inspirações para a gente prosseguir com a tarefa no nosso pedaço. Obrigado. De fato é muito bom e muito apropriado, né? Temos esses momentos de reflexão.